te adoramos, com alegria em nosso coração. Deus eterno, te adoramos, Deus da glória, Deus do amor, nossos corações te damos, gratos pelo teu favor. Vem extirpar o vil pecado, afugenta a tentação, doador do bem sagrado, dá-nos tua salvação. Tuas obras anunciam teu imenso esplendor, céus e estrelas, terra e anjos cantam hino ao teu louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. És perdão e dom eterno, sempre pronto a abençoar, fonte do prazer superno, onde vamos descansar. Cristo és tu, Pai bendito, somos Deus e teu amor. Torna teu rebanho unido, guia-nos, ó bom pastor. Ó mortais, cantai o hino que o universo quer cantar, pois no Pai o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes esperemos a vitória sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos a vitória triunfal. Oremos. Santo e bendito Deus, nós queremos te adorar em espírito e em verdade, na beleza da tua santidade. Por isso, Senhor, aqui estamos mais uma vez neste dia e nos prostramos diante de ti, pedindo que tu nos abençoes nesta hora, que tu estejas conosco, preparando o nosso coração para todas as partes deste culto, especialmente, Senhor, para a mensagem que nos será trazida sobre a tua palavra pelo teu servo. Fica conosco, Senhor Deus, purifica os nossos lábios para que nós possamos te prestar um culto digno de ti. Aceita, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração e tudo aquilo que nós fizermos aqui em teu nome nesta noite. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia.
como é bom nós engrandecermos a esse Deus que é a nossa rocha, a esse Deus que é a nossa segurança, a esse Deus que é a nossa salvação. Ele é o centro e deve ser o centro das nossas vidas. E por isso nós, como igreja, nesse momento de louvor, de adoração, pedimos a Ele que reine sobre nós, que a vontade dEle seja manifesta e feita em nossas vidas. E a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, por Jesus Cristo, seu único Filho, ter sido enviado e ter morrido na cruz para que fôssemos um, para que tivéssemos unidade, para que tivéssemos comunhão uns com os outros. E em forma de agradecer a Deus, de louvar a Ele, nós podemos ministrar esse amor que nós temos uns para com os outros, num forte abraço ao seu irmão que está do teu lado. Convido você que dê um abraço no teu irmão que está do teu lado, assim engrandecendo a Deus pela comunhão através de Cristo Jesus. Vamos pedir através desse cântico que Ele reine em nós com o seu poder, reine sobre as nossas vidas, sobre a escuridão, sobre os nossos sonhos, que Ele possa centralizar realmente a sua vontade em nós, no nosso dia a dia, no nosso viver. Vamos cantar com alegria, reina Senhor sobre nós. Pode bater palma comigo? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar, Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Amém. A igreja pode sentar. Nós continuaremos nesse momento de adoração e louvor diante do nosso Deus, a Ele entregando nossa vida, entregando o nosso coração, entregando a nossa confiança, porque a palavra de Deus diz que o nosso trabalho é entregar. Muitas vezes não é tão fácil assim, porque nós somos imediatistas e queremos muitas vezes resolver as coisas do nosso jeito, no nosso momento, na nossa hora, mas a palavra de Deus diz, entrega e descansa. E nesse momento de oração você pode fazer isso, diante do Senhor, diante dEle, entregar a sua vida, os seus problemas, as suas necessidades, pedir perdão pelos seus pecados, pelas suas faltas, e pedir para que Ele restabeleça a paz que muitas vezes falta no nosso coração. Porque muitas vezes nós entregamos, confiamos desconfiando, mas que nós possamos entregar e descansar, que é isso que a palavra de Deus pede. Entrega e descansa, que Ele nos ensine realmente e nos conceda a paz no coração, para que a partir do momento que entregamos, nós podemos descansar
e entender que no momento dele, da forma dele, ele fará o melhor para mim, o melhor para você. Então nós vamos passar alguns momentos em oração silenciosa. Logo após nós teremos uma oração audível e encerraremos esse momento de louvor com mais um cântico. Nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Senhor, para Te agradecer pela Tua imensa bondade nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, vivemos num mundo tão agitado, Senhor, que muitas vezes é difícil parar, ficar em silêncio, olhar para dentro de nós, Senhor, perceber o que há em nós que não está correto, Senhor, que precisa ser alterado, que precisa ser mudado. Ó Deus, nós Te pedimos neste momento, Senhor, de oração, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, e nos dê força, Senhor, coragem, principalmente, para mudar aquilo que precisa ser mudado, Senhor, para o nosso próprio bem, das pessoas que estão em volta de nós, Senhor, que Tu possas dar esta coragem a cada um de nós, Senhor. Porque não é fácil nós mudarmos, Senhor, mas o Teu Espírito Santo pode nos ajudar. Pode haver mudança, Senhor, ó Deus, debaixo do Teu senhorio, Pai. Pode haver mudanças em todas as áreas do ser humano, Pai. E nós queremos Te pedir que o Senhor venha ao nosso encontro agora, com perdão, Senhor. Nos perdoa, nos ajude, ó Senhor. Anda conosco no nosso dia a dia, para que possamos enxergar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar, com a Tua mão maravilhosa, amorosa, Senhor, que sempre nos conduz em segurança, Senhor. Nós Te pedimos que o Senhor aceite, Senhor, o nosso coração contrito diante da Tua presença, com humildade para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa vir de encontro ao nosso coração, à nossa necessidade, Senhor. E nos mostrar aquilo que devemos fazer, Senhor. No nosso dia a dia, para que a nossa comunhão contigo possa ser uma comunhão de amigos mesmo, Senhor. É o que nós Te pedimos, nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti,
Convido você para que abra sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, 10º capítulo, página 51 do Novo Testamento. Nós leremos a partir do versículo 17 até o 27, e leremos da seguinte forma: eu farei a leitura do 17 até o 22, depois vocês lerão alternadamente comigo a partir do versículo 23, sendo que vocês começarão o versículo 23, e aí nós intercalaremos a leitura até o 27. Marcos, 10º capítulo, a partir do versículo 17. Vamos ficar em pé para procedermos à leitura do Evangelho. Assim diz o evangelista: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém. Você pode se assentar? Um homem muito rico fez uma visita a uma igreja que ficava num bairro modesto, uma igreja pequena. Sua presença logo foi percebida. Ao sair, ele cumprimentou o pastor e o pastor ofereceu para fazer uma visita àquele homem. Ele aceitou, passou o número do telefone e ficaram de combinar. Naquela mesma semana, o pastor fez a ligação para aquele homem, agendaram a data, a visita foi marcada. Chegou o dia, o pastor convidou um jovem diácono para que o acompanhasse naquela visita àquele homem rico. Reuniram-se na igreja na hora marcada e, antes de saírem para a visita, fizeram uma oração. E fizeram a oração nos seguintes termos: Senhor, que tenhamos sabedoria para dizer a este homem o que é que falta na sua vida, que possamos levar a ele boas notícias. Oraram, saíram, chegaram no bairro, ficaram impressionados com as mansões que havia naquele bairro. E dentre as mansões, a mansão na qual residia aquele homem rico se destacava, era ainda mais luxuosa. Logo à frente estavam 3 carros, também luxuosos, devidamente estacionados. Desceram, se dirigiram à porta, tocaram a campainha, foram atendidos pelo mordomo, foram levados para uma sala também ricamente mobiliada. Outro empregado veio para atender-lhes, para oferecer-lhes algo para que bebessem enquanto aguardavam. E o diácono, ficando um pouco encabulado com todo aquele luxo, com aquele ambiente de riqueza com o qual ele e o pastor não estavam acostumados, foi ficando ansioso
E antes que o anfitrião chegasse, ele se dirigiu para o pastor, fazendo a seguinte pergunta: que foi mesmo que nós dissemos que faltava para ele? Que boa notícia nós vamos dar para esse homem? Quando Jesus disse que dificilmente entrariam ou entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, os discípulos estranharam isso. Tiveram a mesma reação que esse diácono da história teve. Afinal de contas, que pode faltar a alguém que já tem tudo? Que boa notícia pode ser levada sobre o reino, a respeito do reino de Deus, para alguém que já tem nessa vida a experiência de uma vida de rei ou de rainha? Que boa notícia! Que é que falta para alguém que já tem esse tipo de experiência nesta terra? A proposta da série de mensagens desse mês sobre prioridades é que reflitamos sobre as nossas prioridades. No domingo passado, falei sobre a necessidade de encontrarmos um método para estabelecermos quais são as prioridades da nossa vida. Examinamos o episódio de Marta e Maria. E a partir desse episódio, eu levantei 3 questões que devem nos ajudar no estabelecimento das nossas prioridades. A primeira, que olhemos para o alto, olhemos para Deus e busquemos em Deus a direção para as nossas prioridades. A segunda, que olhemos ao nosso redor, para aqueles que estão ao nosso lado, para as suas necessidades, e nos perguntemos quais são as necessidades, como eu posso ser útil nessa situação. E em terceiro lugar, que olhemos para o nosso interior, para dentro de nós, e reflitamos sobre o porquê nós estamos servindo, por que estamos agindo desta maneira, por que estamos dedicando a nossa vida neste ou naquele serviço. Hoje eu quero examinar com vocês um outro olhar sobre esse tema prioridades. Quero, na verdade, examiná-lo de uma outra perspectiva. Imagine comigo, se um atleta quiser melhorar as suas marcas, ele deverá descobrir aquilo que lhe falta. Por exemplo, se esse atleta for um velocista, no exame detalhado do seu desempenho, da sua performance, ele poderá descobrir que talvez, inclinando levemente o seu corpo em determinada direção, corrigindo a sua postura, ele consiga retirar alguns centésimos, e esses centésimos que ele haverá de melhorar na sua marca, talvez esses centésimos sejam responsáveis para que ele alcance uma medalha, para que ele consiga êxito na sua modalidade. Imagine um executivo brilhante, alguém de iniciativa, de raciocínio claro, alguém que esteja em franco progresso na sua profissão, na sua atividade, e que esse executivo, depois de um exame, descubra que lhe falta algo. E que esse algo que lhe falta, por exemplo, seja o controle do seu temperamento, ou da sua habilidade nos relacionamentos, melhorar os seus relacionamentos, e com isso ele conseguirá êxito e conseguirá avançar também na sua profissão. Descobrir aquilo que nos falta, descobrir aquilo que está ausente na nossa vida, aquela qualidade que nós precisamos desenvolver, faz toda a diferença. Se alguém quiser ser um ser humano melhor, precisa fazer esse tipo de exame, descobrir aquilo que lhe falta, o que haverá de completá-lo na sua vida. Deverá perguntar para si mesmo: falta algo? O que é que me falta? O que é que falta na minha vida ou nas atividades que eu desempenho? Ter alguém que com amor, com franqueza, se dirija a nós e nos diga: você está indo bem, mas falta o seguinte para você. Falta paciência, falta perseverança, falta coerência. Ter alguém que nos diga isso faz um bem enorme, pode fazer toda a diferença entre o sucesso e o fracasso. Ter alguém que, com honestidade, olhando nos nossos olhos, nos diga: você precisa desenvolver esta área da sua vida, você não está indo bem nessa área. Isso faz toda a diferença na nossa vida e deve ser motivo de gratidão. Mas me permita avançar um pouco mais. Nós precisamos estabelecer a seguinte diferença. Uma coisa é encontrar alguém
que nos diga, numa determinada área da nossa vida, seja na área profissional, seja na área dos relacionamentos, não importa, no exemplo do atleta ou do executivo, encontrar alguém que diga, olha, se você melhorar nesse campo, se você corrigir isso, se você completar isso que lhe falta, você obterá êxito. Uma coisa é ter alguém que nos ajude no nosso desempenho, na nossa performance. Outra questão, complementar, mas mais profunda, anterior e que deve ter a primazia na nossa vida, é saber o que ainda falta para que a vida tenha significado. O que ainda nos falta para que a vida tenha sentido, para que a vida seja vivida em toda a sua plenitude, com todo o seu significado, com todo o seu sentido. Essa é uma questão de outra ordem, é uma questão diferente das questões que eu levantei anteriormente. O sucesso, a riqueza, a beleza não são garantias de significado, de plenitude, de sentido na vida pessoal. É este gênero de questão que Jesus está tratando com o jovem que o procurou. Havia uma confusão no pensamento judaico na época de Jesus e antes de Jesus, e também perdurou após Jesus, e essa confusão era a seguinte: eles tomavam a riqueza material como um sinal inequívoco de salvação. Tomavam a riqueza material como um sinal definitivo da bênção de Deus, da eleição e da escolha divina. O tipo de questão que eles formulavam era mais ou menos o seguinte: afinal, por que Deus vai negar o paraíso para alguém que Ele já abençoou e fez com que essa pessoa experimentasse por antecipação um pouco do paraíso na terra, tendo tudo o que ela precisa, tendo todos os prazeres, tendo todos os recursos necessários para usufruir de uma boa vida? Jesus está dizendo para os discípulos: vocês estão confundindo sucesso com sentido, vocês estão confundindo sucesso material com o êxito, com o sentido e com o propósito imaterial, com o propósito espiritual, com o propósito maior da vida. Convido você para olhar novamente para o texto e para examiná-lo comigo a partir dos seguintes versículos. Jesus disse ao moço: só uma coisa te falta. Ele tinha sucesso, ele tinha riqueza, e segundo o Evangelho de Mateus, tratava-se de um jovem. De acordo com a narrativa de Lucas, tratava-se de um homem de posição, de uma pessoa de destaque na sociedade, de destaque na comunidade a qual ele pertencia. Se nós somarmos todas essas informações que nós encontramos nos Evangelhos, nós teríamos os seguintes itens que poderíamos dizer com segurança a respeito desse homem. Ele era jovem, ele era rico, ele era piedoso, estava preocupado com a observância da lei, e ele gozava do respeito, tinha um bom conceito na sociedade, era estimado pelas pessoas que viviam na sociedade com ele. O que nós não sabemos é se ele era bonito, mas sendo rico, sendo jovem, piedoso e gozando de respeito na sociedade, certamente muitas mães o achariam bonito e achariam que ele era um bom partido para a filha. Tendo todos esses requisitos, certamente ele seria considerado um bom genro para fazer parte da família. Mas Jesus olha para aquele moço rico, respeitado, e diz: só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Mas o que lhe falta faz toda a diferença entre conhecer a Deus e ouvir falar a respeito de Deus. Só uma coisa te falta, mas isso que lhe falta faz toda a diferença entre crescer no meio do povo de Deus, na comunidade do povo de Deus, e crescer na graça de Deus. Só uma coisa te falta, mas o que lhe falta faz toda a diferença entre ter uma vida de sucesso, entre ter uma vida de êxito e ter uma vida com plenitude, com significado e com sentido. Só uma coisa lhe falta, mas essa coisa que lhe falta faz toda a diferença entre uma vida cheia de religião e uma vida com a experiência de Deus, com a experiência do reino de Deus. Esta coisa que lhe falta, diz Jesus,
faz toda a diferença entre uma vida de obediência à letra da lei, a letra da lei que petrifica, que mata, e uma vida de obediência ao espírito da lei, uma vida de obediência ao Espírito de Deus, o Espírito vivo, que toca, fala e conduz a obediência numa nova dimensão. Só uma coisa te falta, diz Jesus, mas esta coisa que lhe falta faz toda a diferença entre estar salvo e estar perdido. Só uma coisa te falta. O que faltava ao jovem? Faltava-lhe a entrega completa do seu coração. Faltava-lhe a entrega completa da sua vida sem reservas para Jesus. Veja comigo o seguinte versículo, Mateus 6:21. Nós temos o texto na projeção. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A razão pela qual Jesus mandou que aquele jovem vendesse todos os seus bens e fizesse a doação do produto daquela venda para os pobres, era que Jesus era capaz de ler o coração daquele jovem. E ele sabia que ocupava o primeiro lugar, ele sabia que ocupava a primazia no coração daquele jovem a riqueza e não Deus, a riqueza e não a preocupação com a vida eterna. Jesus não disse isso para todos os seus seguidores, que vendessem tudo e entregassem aos pobres. E a razão por que Jesus disse isso para aquele moço, e a razão por que tantas vezes Jesus alerta nas suas palavras e no seu ensino nos evangelhos contra a riqueza, é porque com muita frequência o coração se inclina para o dinheiro, porque julga que o dinheiro é capaz de propiciar a felicidade, porque com o dinheiro se julga que nós encontraremos o respeito, o conforto, a segurança e tantas outras coisas que são associadas ao dinheiro, e atribui-se ao dinheiro o poder de conceder tais coisas a nós, seres humanos. Jesus, nesse texto, não estabelece uma regra. Jesus não está estabelecendo aqui um modelo que tem de ser imitado literalmente por todas as pessoas, que para segui-lo você precisa vender todos os seus bens. Mas Jesus estabelece aqui um princípio. Qual é este princípio que Jesus estabelece aqui? Para segui-lo, o seu coração precisa ser completamente dele. Para segui-lo, você precisa entregar-se a ele sem reservas. Para que você possa segui-lo, aquilo que está entre você e Jesus precisa ser abandonado, precisa ser tirado do caminho, para que você possa ir até Jesus e possa fazer uma entrega completa, sem reservas para a sua vida, da sua vida. Agora pergunto a você, o que é que falta? O que Jesus diz que falta para você? Se você tivesse a oportunidade do encontro, a semelhança do Evangelho, semelhança do moço que está na passagem que nós lemos, o que você pensa que Jesus diria para você? Se você tivesse a oportunidade desse encontro, o que é que Jesus diria para você? Uma coisa lhe falta. É isso que está fazendo separação entre nós. É isto que precisa ser deixado de lado, é isso que precisa ser abandonado. A que você precisa renunciar para que a sua entrega para Jesus seja de fato uma entrega completa, sem reservas? O que é que você imagina que Jesus diria para você? Por exemplo, será que seria uma renúncia dos mesmos termos daquele moço? Você precisa renunciar aos seus bens materiais e à sua confiança nesses bens materiais? Será que Jesus pediria uma renúncia à família ou amigos que o têm impedido de segui-lo completamente? Será que Jesus pediria a entrega de prazeres e vícios que se tornaram um obstáculo entre ele e você? Será que Jesus pediria a entrega do orgulho ou da vaidade? Muitas pessoas que militam no campo artístico, por exemplo, não são fascinadas pelo dinheiro, mas são fascinadas pelo talento, pela fama, pela apreciação que isso propicia por ocasião da apresentação. Ou aqueles, por exemplo, que se envolvem no mundo
da política, não importa em que nível, são fascinados pelo poder, pelo exercício do poder, pelo exercício do mando, e precisam renunciar a isso para que sejam seguidores de Jesus Cristo. O que é que Jesus pediria a você? O que é que Jesus fala ao seu coração que tem se colocado entre você e Ele? Qual seria a sua resposta? Que palavra você imagina que Jesus dirigiria a você? Dizem que os escritores só têm um tema, que se você observar a obra dos escritores em geral, principalmente daqueles que são tidos como grandes escritores, você perceberá que eles contam sempre a mesma história, trabalham sempre os mesmos temas, mas o fazem de perspectivas diferentes, mas contam sempre as mesmas histórias. Penso que os pregadores também têm um único tema. A missão do pregador, a missão daquele que vem ao púlpito para proclamar a palavra de Deus é sempre esta: conclamar os ouvintes a uma decisão por Jesus Cristo, a uma entrega da vida sem reservas para Jesus. E eu digo com muita tristeza que, ao longo da minha vida, eu tenho observado pessoas que se aproximam de Jesus, que admiram este ou aquele aspecto do ensino de Jesus, da obra de Jesus, muitas vezes se aproximam do povo de Deus, do convívio com a igreja, mas não tomam essa decisão de uma entrega completa da vida. Permanecem próximos, mas com reservas. Tenho visto pais que querem um pouco de Deus, algumas doses de Deus na vida dos seus filhos, mas que sejam suficientes para mantê-los longe das drogas, para mantê-los longe das más companhias, para que eles não se envolvam em problemas. Mas se os seus filhos começarem a se apaixonar pelo reino de Deus, se eles se entusiasmarem de tal forma com Jesus que porventura desejem atender a um chamado para ingressarem no pastorado, numa carreira missionária, ou se dedicarem de tal forma à vida cristã, isso passa a ser objeto de preocupação dos pais. Não querem tanto envolvimento para os seus filhos. Talvez a razão seja a seguinte: há uma grande diferença entre ver o reino de Deus como um investimento, como algo que eu posso controlar, e experimentar o reino de Deus como entrega sem reservas da vida. Quando alguém vê o reino de Deus como um investimento, diz: eu vou dar um pouquinho do meu dinheiro para a igreja para ficar bem com Deus. Eu vou dar um pouquinho do meu dinheiro para a igreja porque, afinal de contas, eu tenho que manter um bom relacionamento com Deus e preciso seguir as regras do bom investidor. Quais são as regras do bom investidor, o que o bom investidor segue? O bom investidor diversifica os seus investimentos. 80% para mim, 10% para a previdência, ou seja, para os 30 anos ou 20 anos depois da minha aposentadoria, e 10% para a eternidade. Afinal de contas, é bom manter um bom relacionamento com Deus. A religião é algo que nós manejamos, nós controlamos, nós mantemos a nossa autonomia, o nosso governo sobre a religião, nós controlamos o tipo de envolvimento que nós temos. O reino de Deus não é algo que você controla, é algo no qual você mergulha, que envolve a sua vida completamente, ao chão que você pisa, o ar que você respira, o sol que ilumina você. O reino de Deus invade a nossa vida com os seus valores. Nem todos são chamados para o pastorado ou para a vida missionária, mas aqueles que experimentam o reino de Deus são missionários, onde quer que estejam, transpiram os valores do reino de Deus. Tudo aquilo que fazem, vivem a sua profissão, vivem a sua vocação na perspectiva do reino de Deus como um serviço prestado a Deus para a honra e para a glória de Deus. Essa é a diferença que Jesus deixa claro nos evangelhos. Mas para finalizar,
Não sei o que Jesus diria para você, o que é que falta, qual resposta Jesus daria para você e qual é a sua resposta, mas deixe-me terminar essa meditação dizendo o que não lhe falta. O que é que não lhe falta? Veja comigo novamente o versículo 21, a primeira parte. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Agora veja comigo esse mesmo versículo na tradução contemporânea intitulada A Mensagem. Diz assim: Jesus olhou nos olhos e, cheio de amor por ele, disse: falta algo. Falta algo. Falta algo. Faltava algo para aquele moço, pode faltar algo para você, mas não falta a você, assim como não faltou para aquele moço o amor de Deus. O jovem retirou-se triste, seu coração estava nas suas propriedades, nos seus bens, era rico, mas continuaria sentindo que faltava algo na sua vida, faltava o principal na sua vida, faltava a sua entrega para Deus. Hoje Jesus pode estar olhando para você, com a mesma atitude amorosa, com o mesmo amor, olhando para você e dizendo: falta algo, mas não falta o meu amor. Falta algo, mas eu te amo, portanto, tenha coragem. Tenha coragem, com alegria, renuncie àquilo que tem separado você dos meus caminhos e tem separado a sua vida da comunhão comigo. Confie que Deus o ama, confie que Deus o ama completamente, que Deus olha para você e, cheio de amor, assim como Ele olhou para aquele jovem, Ele diz: falta algo, falta algo, falta algo, e você sabe aquilo que falta, mas não tenha medo da entrega, pois não falta amor. Você pode entregar-se porque eu te amo e eu te amo completamente, o aceito como você é. Renuncie, digo eu para você. Renuncie àquilo que tem separado você de Cristo. Aquilo que tem feito de você um observador, quem sabe um amigo, um simpatizante, mas não um seguidor resoluto, decidido de Cristo. Seja isto o dinheiro, seja o vício, seja o prazer, seja a fama, seja o orgulho ou qualquer outra coisa que o separe de Cristo, que o tenha separado até aqui, renuncie. E renuncie sabendo que não falta o amor de Deus e que o amor de Deus dará o sentido para a sua vida. A vida eterna não é algo que começará depois da morte. Aquele moço pensava na vida eterna em termos de algo que haveria de começar depois da morte. Por isso ele falava da vida eterna como uma herança. E muitos de nós imaginamos a vida eterna como a vida pós-túmulo, depois que cerrarmos os nossos olhos nesta vida. Na verdade, sob a perspectiva do Evangelho, a vida eterna é algo que nós experimentamos aqui. A vida eterna é algo que começa agora, e começa com a experiência e com o conhecimento e com a certeza que nós fomos amados por Deus e somos amados por Deus completamente. João diz: aquele que ama passou da morte para a vida. Nós fomos amados por Deus completamente. A experiência do amor de Deus em nós é a experiência da vida eterna agora. Essa é a experiência da vida eterna que Deus em Cristo Jesus quer que nós tenhamos. Quero convidá-lo para finalizar essa mensagem comigo. Primeiro examinando a sua vida e respondendo diante de Deus o que é que falta. Se há algo impedindo o seu compromisso com Cristo, tome a decisão de seguir a Cristo. Tome a decisão de renunciar àquilo que o separa de Cristo. Faça isso com alegria, sabendo que você está recebendo o maior presente que alguém pode receber nesta vida, a vida eterna. Que não é uma vida que vai começar depois da morte, mas uma vida que começa agora, com a experiência de ser amado por Deus.
Quero convidá-lo a ler comigo o texto de Romanos 8, 35 a 39, que estará na projeção. Esse texto é uma das declarações mais profundas e contundentes da experiência do amor de Deus. O apóstolo Paulo teve essa experiência e gostaria que você fizesse essa afirmação como a sua afirmação de fé e como o seu desejo de que nada falte na sua vida, que o amor de Deus possa preencher completamente a sua vida. Assentados, como vocês estão, façamos a leitura desse texto que está na projeção. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Em resposta à palavra do Senhor, que nos conclama a que coloquemos as prioridades na nossa vida, nós teremos o momento do ofertório, o momento em que nós, com o coração grato a Deus, depositaremos as nossas ofertas, os nossos dízimos, enquanto cantamos o hino Em Tudo as Tuas Mãos, que será projetado. Ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 20 e 21. Tendo por base esse texto, oremos ao Senhor por este momento. Senhor, agora que apresentamos a Ti as nossas ofertas, aceita-as como gratidão por tudo que Tu nos tens concedido. Graças, saúde, trabalho, vencimento das dificuldades. Graças sempre vem de Ti, ó Pai. E por ela nós agradecemos e, separando um pouco, damos para Ti. Consagra, pois, as nossas ofertas, faze com que os dirigentes desta casa as apliquem bem para a Tua honra e glória.
Oramos agradecidos por intermédio de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós agradecemos a presença de todos e sempre nos sentimos felizes em receber aqueles que nos visitam. Peço a gentileza, por favor, de todos aqueles que nos visitam, que fiquem em pé para que possamos dar-lhes as boas-vindas. Todos que nos visitam. Temos vários visitantes. Obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos, que Deus os abençoe. Renovamos o convite para que sempre que puderem estejam aqui conosco adorando a Deus. E ao término do nosso culto, vocês estão convidados para irem ao salão social, para passarem à direita no nosso átrio, também há um balcão ali no Ministério de Visitação, e nós gostaríamos de deixar um presente com vocês dessa visita, como lembrança dessa visita que vocês nos fazem. Deus os abençoe, Deus os guarde. Muito obrigado pela presença, podem se assentar. Da mesma forma, aqueles que participam pela internet, nós nos alegramos com a presença de vocês, vocês que participam regularmente, aqueles que estão participando hoje pela primeira vez, que Deus os abençoe. Se vocês mandarem um e-mail também, nós teremos o prazer de enviar-lhes também esse presente que nós entregamos para aqueles que nos visitam aqui no templo. Deus os abençoe e os fortaleça também nesse dia. Nos nossos avisos, hoje, o principal deles é a nossa assembleia. Nós realizamos a assembleia, que foi encerrada às 18h30, mas eu farei para a igreja a mesma comunicação que fiz pela manhã. Nós não temos mais a votação, já foi encerrada, mas essa comunicação tem o caráter de informação. Vou pedir a ajuda do Tiago para que faça a projeção dos itens que nós temos na nossa Assembleia, e nós vamos acompanhando, então, na projeção, os itens que nós tratamos na nossa Assembleia. Vamos aguardar que entre o slide da projeção. Nós tratamos na Assembleia de hoje, a convocação era para deliberarmos sobre autorização para a captação de recursos financeiros. Para quê? Para que nós possamos conduzir o processo de regularização junto ao CONTRU e Prefeitura para obtenção do auto de verificação de segurança, o chamado AVS, que é um documento expedido pelo Departamento de Controle do Uso de Imóveis. A gente sempre ouve aí na imprensa o CONTRU, que é o órgão responsável por autorizar as reuniões, o uso das edificações, especialmente as edificações de caráter público, de caráter aberto. Então, é para esse trabalho. Essa regularização implica também numa regularização junto ao Corpo de Bombeiros e na obtenção desse atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros. Nós já temos o projeto do Corpo de Bombeiros aprovado, foi conduzido por uma assessoria especializada, o Corpo de Bombeiros aprovou e nós devemos executar esse projeto para que, junto, então, com as demais obras, possamos obter esse AVS junto à Prefeitura e ao CONTRU. E o projeto foi protocolado na Prefeitura e nós temos como prazo até o dia 21/4/2013. E esse prazo não é prorrogável, ou seja, nós precisamos executar essas obras até essa data. Não fazendo isso, nós estaremos numa situação de irregularidade. Daí a urgência da nossa Assembleia. O que será feito? Nós vamos revisar e instalar o sistema de iluminação de emergência. Vamos revisar e instalar o sistema de hidrantes. No prédio nós já temos algo instalado, mas aqui, por exemplo, nos arredores do templo e no templo, nós teremos que instalar esses hidrantes, E isso implica em quebrar o chão ao redor da igreja, e fazer as adequações necessárias. Revisar e instalar os extintores. Instalar sistema de alarme contra incêndio, isso também é uma exigência. Revisar e instalar corrimão nas escadas do prédio, adaptar a escada existente para a rota de fuga de incêndios, desobstruir rotas de fuga, sinalizar saídas, rotas de fuga e outras áreas,
revisar para-raios, instalar portas resistentes ao fogo, conhecidas como porta corta-fogo, né, em cada andar do prédio, revisar as instalações elétricas. Isso provavelmente implicará quase que na troca de toda a instalação elétrica do edifício, também do templo, que é uma instalação bastante antiga, foi parcialmente consertada aqui e ali, mas nós estamos com todos esses equipamentos novos, sobrecarregando bastante a nossa rede elétrica, então nós precisamos aproveitar essa oportunidade de realizar toda essa revisão. Criação de brigada de incêndio e atestados das adaptações que foram mencionadas acima. Voltando num item que passou, que é a adaptação da nossa escada do edifício, nós tínhamos a opção de fazer uma escada externa que tomaria parte do espaço da quadra e custaria muito mais, ou adaptar a escada existente para que ela se torne uma escada com ventilação. Ela é hoje uma escada sem ventilação. Custo-benefício, né, a opção melhor foi a adaptação da escada. Isso foi aceito pela Prefeitura, foi aceito no projeto que foi apresentado pela Prefeitura. Então nós vamos fazer isso, mas essa será a obra, não é, de maior vulto que será realizada, porque implicará em quebrar toda essa parede da escada do edifício, instalar ali um elemento vazado para que haja circulação de ar. Então haverá aqui no nosso pátio, ao lado da igreja, os andaimes, né, em uma obra bastante prolongada, extensa, que é quebrar, né, quase que demolir a parede ali e refazê-la novamente, né? E também internamente nós teremos que ter um cuidado isolando cada andar, então isso vai tomar bastante tempo e também, obviamente, custará bastante. A apresentação, então, do atestado de vistoria pelo Corpo de Bombeiros, executado, eles virão, conferirão e darão esse atestado que será unido ao conjunto, né, das demais obras e atestados e apresentado ao CONTRU. Podemos prosseguir. Quanto custará? Que é a questão crucial, né? Cerca de R$500 mil. A razão da Assembleia é essa: nós não dispomos desse recurso em aplicação, em reserva. Depois de examinado o Conselho e suas comissões trabalharem, a gente já vem há um bom tempo discutindo as opções possíveis para isso, tendo em vista que não é uma obra que nós podemos ir fazendo aos poucos, né? Nós temos de fazê-la de uma só vez, né? E terminar até o dia 21/4, para que cumpramos o prazo e obtenhamos o atestado. Nós propomos à igreja a contratação de um empréstimo, né? Foi essa a autorização dada então pela Assembleia. Claro que, tendo um empréstimo, nós precisamos pagar juros. Seria melhor não pagá-los, né? Ter o dinheiro sem os juros, mas os bancos não fazem essa caridade para nós, né? Nós precisaremos contratar. Uma das formas de reduzir os juros, né, de obter juros menores, é oferecendo um imóvel em garantia. Então, foi oferecido um imóvel da Rua Maranhão, número 236, residência pastoral, ao banco. Esse imóvel pode ser aceito e com isso nós conseguimos abater um pouco dos juros, mas ainda assim, né, é um valor alto de R$ 12.336,36 por 60 meses. Talvez isso tenha alguma mudança, mas não é nada tão significativo, né? Uma mudança para menos, mas não é algo tão expressivo assim. Então é essa autorização que nós solicitamos da igreja. Vou passar a palavra ao presbítero Arialdo, que é o nosso tesoureiro, para que ele também posicione a igreja quanto à nossa situação financeira, a situação do caixa, a experiência também da igreja do ponto de vista da contribuição e possa, então, informar também aos irmãos. Caros irmãos e irmãs, a nossa primeira palavra não poderia ser outra que não o agradecimento à igreja pela sua fidelidade nas contribuições do ano de 2012, o que nos permitiu manter em dia os nossos compromissos assumidos para a realização dos trabalhos da igreja, além de nos permitir encerrar o ano com as nossas finanças bem equilibradas.
como nós pudemos perceber no relato do nosso pastor, o reverendo Valdinei, temos agora pela frente novo e grande desafio. Entretanto, podemos dizer à igreja que esse valor que está nos desafiando agora está perfeitamente enquadrado no nosso orçamento. Essa parcela que deverá ser resgatada mês a mês enquadra-se perfeitamente no nosso orçamento, porque o nosso orçamento é elaborado anualmente com base no histórico das contribuições em anos anteriores. Isso nos permite estar mais ou menos tranquilos quanto ao nosso cumprimento desses compromissos. O Conselho decidiu não lançar mão de práticas conhecidas como campanha financeira especial. Não queremos colocar sobre os ombros da igreja mais esta carga. A nossa campanha é simples, é um pedido que fazemos à igreja para que mantenha a sua fidelidade ao longo deste novo ano e daí para frente, para que nós possamos cumprir com esses compromissos. Isso será suficiente para que nós levamos a bom termo tudo aquilo que nós estamos para realizar a partir desta semana, nestas obras que foram mencionadas pelo nosso pastor. Pedimos a Deus que nos abençoe, que nos ajude para que nós possamos continuar fiéis a Ele, fiéis à nossa igreja. É o nosso pedido à igreja, é o nosso pedido a Deus. Muito obrigado. Então, esse é o nosso desafio, mas nós queremos nos reunir nesse templo, no edifício, tranquilos, não é? Sabendo que a nossa situação é regular e que nós não estamos em dívida com nada da legislação da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Nós vamos, com a graça e a ajuda de Deus, enfrentar esse desafio financeiro, vamos vencê-lo e vamos manter em ordem e preservar o patrimônio bonito que nós herdamos dos nossos antepassados, que fizeram também certamente um grande esforço para edificar tudo que nós temos aqui nesse espaço em termos de edificação. Proclamação do resultado da Assembleia, nós obtivemos o quórum necessário e 186 irmãos votaram sim, não é? Disseram sim para autorizar, ou seja, autorizaram a aquisição desse empréstimo e 10 irmãos disseram não, não votaram favoravelmente ao empréstimo. Nós agradecemos a participação de todos, aqueles que chegaram um pouco antes do culto e compareceram ao salão e votaram. Então, a proposta está aprovada e nós daremos seguimento e manteremos a igreja informada dos próximos passos. Quero convidar o Leonardo para que venha à frente. Aqui ao meu lado, Leonardo fez a pública profissão de fé na nossa igreja, depois transferiu-se para a IPI do Cambuci. O seu pai é pastor na IPI do Cambuci, também trabalha na Secretaria de Missões da nossa igreja. E o Leonardo está há 2 anos fazendo o curso preparatório na missão Asas do Socorro. Essa missão é uma missão que realiza o trabalho em regiões remotas da Amazônia, levando médicos, levando dentistas, levando socorro para aquelas pessoas que muitas vezes ficam completamente isoladas dos recursos, às vezes removendo doentes graves, levando-os para o atendimento na cidade. É uma missão que
conta com mais de 50 anos de atuação no Brasil, tem o reconhecimento da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, já teve muitos outros missionários da nossa igreja atuando, e o Leonardo foi chamado por Deus, atendeu esse chamado, está se preparando nessa missão, né, para servir a Deus. E nós, como igreja, o Conselho aprovou, por proposta do Ministério de Missões da nossa igreja, estamos assumindo o compromisso de uma ajuda mensal ao Leonardo, financeira, e também a nossa ajuda espiritual, nosso apoio em oração para que a sua vocação se realize nessa missão e abençoe a vida de outras pessoas. As coisas melhoraram. Você esteve de manhã aqui, não ganhou nenhum presente, mas prepararam 2 presentes para você. Agora à noite, eu pedi que o presbítero Carlos e o presbítero Arialdo entreguem esse presente e dêem um abraço em nome da igreja. Pedi para o Leonardo se sentar aqui ao lado do presbítero Carlos. Vou convidar a Denise para que venha aqui à frente. Nós apresentamos também a Denise pela manhã à igreja. A Denise está cursando o 3º ano de teologia no nosso seminário, na nossa faculdade de teologia, e trabalhará neste ano com os adolescentes, coordenando o Ministério de Adolescentes, as atividades na escola dominical. Nós temos um grupo grande de crianças frequentando a escola dominical, e é nossa preocupação que essas crianças encontrem, quando chegarem à adolescência, também um grupo de adolescentes bem estruturado para que elas possam se integrar, possam ter relacionamentos e possam continuar o seu desenvolvimento natural na igreja. E a Denise foi convidada, aceitou esse convite para realizar esse trabalho. Também nós sonhamos, né, estamos conversando isso com a Denise, estou vendo hoje aqui algumas crianças, que no culto da noite nós tenhamos um trabalho com as crianças no horário do culto, né, e ela vai pensar isso junto conosco, né, e certamente, se você quiser participar, quiser ajudar, você poderá procurar a Denise, né? A ideia é que aqueles pais que vêm, trazem os seus filhos, tenham também no culto da noite uma oportunidade de programação. Seja bem-vinda, Denise. Vou pedir que você se assente também aqui e aguarde para que tenhamos a oração. Que Deus a abençoe. Ela é casada com o Tiago, que a acompanha também aqui na igreja, na frequência da igreja. Deus o abençoe também, Tiago. Nós vamos entoar o último cântico, Descansarei. Enquanto entoamos esse cântico, nós convidamos todos que querem participar da oração pastoral, querem apresentar o seu motivo de gratidão, a sua preocupação, aquilo que você tem que decidir nessa semana, o próximo passo que você dará, venha à frente para participar da oração pastoral. E também vou pedir que a Denise e o Leonardo fiquem aqui à frente enquanto nós cantamos. Nós vamos orar por eles também, pedindo que Deus os abençoe e conduza. Fiquem em pé, por favor. Nós vamos louvar a Deus e, se você desejar, venha à frente participar da oração.
Pai, agradecemos-te por tua presença sempre constante conosco. Agradecemos-te por tua presença amorosa, cuidadora ao nosso redor e em nós. Agradecemos-te pelo resultado da nossa Assembleia, pela manifestação consciente e livre dos membros que atenderam ao apelo e compareceram à Assembleia. Apresentamos diante de Ti esta obra que precisa ser realizada, pedimos a Deus a Tua ajuda e direção e descansamos em Ti, que ela haverá de ser realizada, Deus, para a glória, para a honra do Teu santo e bendito nome. Queremos, ó Deus, apresentar-te também todos que vieram aqui à frente, vieram trazendo motivo de oração, trazendo as suas questões pessoais, muitas vezes dúvidas, incertezas, temores, tudo isso depositado no teu altar nesta hora, trazendo também a gratidão à tua presença por bênçãos recebidas, pela manifestação protetora recebida da tua parte. Pedimos-te também, ó Deus, em favor daqueles que iniciam a nova semana precisando tomar decisões, medidas, muitas vezes angustiados com essas decisões e medidas, que tu concedas a tua direção e cele cada coração com a tua paz. Também lembramos, ó Deus, daqueles que estão enfermos, que sejam visitados pela tua graça, pelo teu poder restaurador, ó Deus, e possam fortalecer-se na fé e na confiança em Cristo Jesus. E apresentamos diante de Ti, ó Deus, a vida do nosso irmão Leonardo, chamado, ó Deus, para esta obra, separado, reconhecido pela Tua Igreja nesta vocação. Queremos rogar, ó Deus, que Tu fortaleças no seu coração o chamado, que Tu concedas a ele todas as habilidades que ele precisa para realizar com excelência o ministério para o qual ele foi chamado. E que o seu propósito, que o Teu propósito cumpra-se na vida dele. Da mesma forma, nós oramos pela vida da Denise, agradecemos-Te por tê-la conosco para realizar este trabalho com os adolescentes neste ano. Que também seja fortalecida por Ti, receba todas as habilidades que precisa e possa conduzir este trabalho com êxito, firmando no coração dos adolescentes a Tua palavra, ajudando-os a crescerem em Jesus Cristo, a assumirem um compromisso consciente com a Igreja e a viverem para a glória do Teu nome. Com ela, abençoa também o seu esposo, Tiago, que possa apoiá-la também nesse ministério, nesse chamado. Pedimos a Deus que Tu nos guardes como igreja, como Teu povo, e que possa fazer de cada um de nós um testemunho nesta cidade e onde quer que estejamos, um testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, no nome do qual nós oramos nesta hora. Amém. Oremos. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, que o amor de nosso Deus e eterno Pai, que as santas e benditas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e por todo sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar.